Boa noite, igreja, tudo bem? Chegamos a mais um domingo, que Deus possa ter abençoado a sua semana, tenha sido uma semana de lutas vencidas e que a gente possa estar cada vez mais fortalecido para enfrentar esse problema e que ele acabe logo. Hoje vamos cantar a esperança de que Jesus virá e é nisso que confiamos, que ele virá ou que antes disso o encontraremos, mas que a nossa esperança está em Deus, que a nossa alegria esteja em Deus, que a nossa força esteja no Senhor. Tá bom? Vamos cantar essas músicas, vamos louvar a Ele, que é o único digno de toda honra e toda glória. E daqui a pouco, uma mensagem do pastor Rogério. Vamos lá? Um dia lindo, ao meu espelho encontrar, na eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser nossa paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali estás, mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará. Comigo estarás. Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada,
tua luz brilhará e comigo estarás. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Amém. As noites escuras estão vindo, elas sempre virão, porque no mundo jaz o maligno, mas que a gente possa confiar em Deus. A luz do Senhor brilhará e será a luz, será a lâmpada para os nossos pés, que guiará os nossos caminhos. Que a gente possa estar atento à voz de Deus, atento aos caminhos que Ele quer que nós sigamos. Tá bom? Fique em paz, vamos ouvir agora uma mensagem do pastor Rogério. Tenha um ótimo restante de domingo, que Deus abençoe sua semana. Até mais. Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, também os amigos que nos assistem, sejam todos muito bem-vindos a esse culto em família. Aqui Rogério Belan, pastor desta igreja. Quero lembrar a todos que nós temos as nossas transmissões de terça a sexta às 19h30, temos a escola dominical no domingo às 9 horas pelo Zoom, e temos cultos às 10h30 e às 19h30, este culto em família. Vamos lembrar algo muito importante. Lembre-se que na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, é dia do aniversário da nossa igreja, 25 anos, Jubileu de Prata. E nós vamos ter um culto especial pelo Jubileu de Prata, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Então, na quinta-feira, dia 11 de junho, às 19h30, culto especial pelo Jubileu de Prata da nossa igreja. Bom, não é? Vai ser muito bom. Vai haver participações especiais, será muito bom dentro das possibilidades deste momento, mas isso não vai atrapalhar em nada a nossa alegria, a nossa gratidão e a graça de Deus sobre nós. Vamos ver os pedidos de oração que nos foram apresentados. Alguns já tínhamos apresentado, vamos repeti-los, outros novos que chegaram. O irmão Ribeiro pede pela saúde do Joselito, seu cunhado, que está muito grave de Covid-19. Marcelo, irmão da Cristina, pede orações pela sua restauração, pede orações pela sua família. Alexandre e Genina pedem orações pelo trabalho, ele está pleiteando um trabalho e pede orações pela sua família. Priscila pede pela saúde de sua amiga Sandra. André e Ellen pede orações pela Cíntia, pela família da Cíntia. O Vanilton pede orações por ele, por sua família. Vanilton está positivo de Covid-19, está já cuidado, já está medicalizado. Vamos estar orando por ele. A Ruth do Leblon e a Anilda agradecem pela oportunidade de estar assistindo às nossas transmissões, tem feito bem a elas. Vera pede pela saúde do Clébio. O Clébio é amigo, é um técnico e ele está doente, vamos orar por ele. E vamos orar pela Luzia Venturotti, pela sua saúde. Vamos orar também pelos mais vulneráveis, vamos orar pelos profissionais de saúde e vamos estar orando também pelos nossos governantes. Faremos essa oração no final da transmissão. Agora vamos orar pedindo a Deus que abençoe esse momento de culto e essa mensagem que nós vamos compartilhar. Feche agora seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas limitações, a Tua graça nos basta. Quero suplicar que o Senhor me unja com o Teu Santo Espírito para trazer palavras de Deus, Senhor, que venha de Ti mesmo, apenas me utilizando como ferramenta nas Tuas mãos. Também abençoa a todos esses que estão nos ouvindo, Senhor, abençoa suas famílias, abençoa sua saúde, abençoa, Senhor, também o seu discernimento para a compreensão da palavra de Deus. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos trazido, na grande maioria das vezes, nesse nosso culto em família, nós temos trazido temáticas a respeito de família. Algumas vezes, algumas outras temáticas, mas a nossa maior concentração
é essa. Nós vamos chamar essa nossa mensagem, frisar algo interessante, que é o fato da Bíblia ter dito que o Senhor cancelou a nossa dívida. Ter dívida é muito ruim, né? Nesse tempo de menos atividade empresarial, comercial, muitas empresas, muitas pessoas acabaram por ter suas dívidas não pagas, ficaram inadimplentes, e creio que isso tudo vai se reverter, mas é uma realidade. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus cancelou a nossa dívida. E nós temos ensinado aos nossos filhos que as dívidas precisam ser saudadas, honradas, pagas. Mas e quando for impossível pagar uma dívida? Bom, há uma dívida impossível de pagar. E essa dívida é a dívida que nós temos com Deus, a dívida dos nossos pecados. Nós não temos como resolver por nós mesmos a situação da dívida dos nossos pecados. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Essa dívida, essa separação não tem solução para o homem comum, solução para nós. Nós não temos como solucionar essa dívida. Então eu gostaria de começar essa nossa palavra lendo algo que está posto em Colossenses 2, versículos 14 e 15. Abra aí sua Bíblia, em Colossenses 2, capítulos 14 e 15. Ok? Abriu sua Bíblia? Veja que preciosa esse texto, que diz o seguinte, Colossenses 2, Colossenses 2, versículos 14 e 15. Vamos lá. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A Bíblia diz que a nossa dívida foi cancelada e que essa lista das dívidas foi encravada na cruz. Há uma série de figuras aqui, e vou passar por elas assim com uma certa objetividade. Havia nos tempos antigos o hábito de exigir daqueles que estivessem sendo processados por dívidas que eles as confessassem por escrito. E essa dívida então era afixada numa tábua para que ela ficasse divulgada publicamente. A dívida. Aquele homem era um endividado. Aquele homem era alguém devedor. Mas a Bíblia diz que essa dívida do nosso pecado, essa dívida que nos separaria da glória de Deus, agora foi encravada não numa tábua de exibição pública para nossa vergonha, mas foi cravada na cruz de Cristo. E ali o Senhor a pagou na cruz. Lembra uma das últimas palavras de Jesus na cruz? Tetelestai. Tetelestai significa está pago, está pronto, está terminado, está pago, consumado. Tetelestai. Agora, você que ensinou seu filho a pagar as dívidas, a ser um homem honrado, uma mulher honrada, você tem lembrado de ensinar a seu filho esta verdade de que a dívida dos pecados dele foi cravada na cruz? Você tem tido a preocupação de ensinar tanto os valores morais quanto esse valor espiritual definitivo para a vida eterna do seu filho?
Será que nós temos ensinado aos nossos filhos, com dedicação, todo o texto bíblico, toda a verdade bíblica, todo o Evangelho? Nós precisamos nos perguntar isso. Ensinar aos nossos filhos os passos a serem dados. Uma vez eu fui numa padaria. Naquela padaria, se não me engano, era um Dia dos Pais, era uma época assim, e lá estava escrito assim na parede da padaria: ser pai é ser criança, aprendendo e vivendo sempre grandes aventuras. Achei bonito aquilo e pensei um pouco sobre aquilo. Na realidade, pais não são crianças, ou pelo menos não deveriam ser crianças. Devem sim tê-las, as crianças, os filhos, no seu coração. E também devem ser capazes de compreender os filhos e de passar para esses filhos os mais preciosos valores. Eu quero convidar você a que você abra a sua Bíblia no último capítulo, último versículo do Velho Testamento, que está lá em Malaquias 4:6. Abra lá sua Bíblia em Malaquias 4:6. Ok? Antes de Mateus, Malaquias, o último versículozinho do Velho Testamento. Depois desse versículo, desse profeta Malaquias e da sua profecia, houve um período de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento de cerca de 400 anos. Mas a última expressão que a Bíblia nos diz no Velho Testamento é essa, preste atenção. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O último versículo do Velho Testamento. Ele fala, na realidade, sobre uma união entre pais e filhos com Cristo. Ele está apontando para esse futuro e está dizendo isso, olha assim, faça isso para que não haja maldição sobre vocês. Converter, se convertam os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. A palavra conversão significa transformar uma coisa em outra, ou uma mudança de mal para bom. Esse texto, na realidade, é como se fosse um veredito final da necessidade da futura vinda do Messias e da profunda transformação do mundo, das próprias transformações das relações familiares. Era, assim, um prenúncio do Evangelho, um prenúncio dos conselhos do Evangelho sobre o lar. E como o Evangelho começaria dentro do lar. Hernandes Dias Lopes fala alguma coisa interessante sobre a questão do Evangelho e do lar. Ele diz assim, se o Evangelho não funcionar no lar, ele não vai funcionar em lugar nenhum. Palavras sábias. Talvez você não tenha a casa dos seus sonhos. Talvez você não more no lugar mais idealizado da sua vida. Talvez você não tenha todos os bens que você desejasse. Talvez você não tenha em você mesmo nem o jeitão, nem a aparência que você gostaria tanto de ter. As pessoas sempre desejam coisas além do que são, do que têm. As mulheres sempre querem emagrecer 2 quilos, né? Parece que isso é pelo menos 2 quilos elas sempre querem emagrecer, é o jeitinho delas. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. O que faz um lar feliz, o que faz uma família feliz e ajustada, não é aquilo que nós temos, mas é a maneira como nós vivemos com aquilo que nós temos. Vamos fazer algumas perguntas e pensar em algumas respostas. Como os pais podem converter o seu coração ao coração dos seus filhos à luz do Evangelho? Como é que é isso? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio 6, dos versículos 5 a 9.
Deuteronômio 6, versículos 5 a 9. Você conhece esse texto, com toda certeza. É um texto conhecido, lindo. Deuteronômio 6, versículos 5 a 9, ok? Vamos lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que esse texto está nos ensinando é a passar os conceitos da palavra de Deus para os nossos filhos. Nós ensinamos tantas coisas aos nossos filhos, coisas boas, mas precisamos conceder mais tempo a passar para eles aqueles conceitos da palavra de Deus, porque só eles são eternos. Amar é conceder tempo prioritário. Conceder tempo prioritário aos nossos filhos. É conceder mais tempo prioritário aos nossos filhos do que aos nossos amigos, do que ao nosso trabalho, do que ao nosso computador, do que ao nosso smartphone. É se interessar pelos assuntos dos nossos filhos, pelos hábitos, pelos estudos, por aquilo que eles estão recebendo nas escolas, pelas ideologias a que estão sendo expostos, ao namoro deles, aos conflitos, aos sonhos, aos desafios, à fé e principalmente à própria conversão dos nossos filhos. Muitas famílias e alguns pais, eles acabam pretendendo compensar a sua ausência dando presentes aos filhos. Mas nenhum presente é mais importante do que você estar presente com eles. Interessante que esse tempo que nós estamos vivendo, ele está nos dando a oportunidade e por vezes a obrigação de estar mais presente com os nossos filhos. Aproveite esse tempo. Passe os conceitos bíblicos para eles. Converta-se o coração dos pais ao coração dos filhos em Cristo. O seu filho precisa de você. O seu filho precisa sentir cheiro de pai, cheiro de mãe. Eu gosto muito da expressão nordestina, um cheiro. A gente precisa sentir o cheiro um do outro. E o cheiro não se sente através da tela, se sente junto. Provérbios 22, 6, venha comigo a Provérbios, Salmos e Provérbios. Abre aí, por favor, Provérbios 22, 6. Ok? Provérbios 22, versículo 6, diz algo muito interessante que você possivelmente conhece, mas que isso seja algo que reverbere na sua mente. Ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu já li muitas vezes esse versículo, na minha vida toda. Mas houve uma vez, há alguns anos atrás, que lendo esse versículo numa visita familiar com a irmã Rose da nossa igreja, há alguns anos, isso sei lá quantos anos, ela me chamou a atenção para algo que eu não tinha me tocado. Ela mostrou que ensina a criança no caminho em que deve andar e não ensina a criança o caminho em que deve andar. É estar com ele, é no caminho. O caminho tem o sentido da própria vida, do desenrolar da vida. Ou seja, ensina a criança andando junto e sendo o exemplo pessoal para o seu filho. Seja um bom exemplo, papai e mamãe. Sejam bons exemplos. Filhos que não querem casar, às vezes, não querem por causa dos exemplos ruins dos seus pais. Alguns filhos querem ser pais, anseiam
pela paternidade, pela maternidade, fazem isso porque viram nos seus pais bons exemplos para as suas vidas. Você é aquele onde o seu filho vê a própria imagem do amanhã dele. Pais ensinam não o caminho, mas ensinam no caminho. E isso é algo muito, muito importante. A gente só pode estar no caminho com os nossos filhos se nós estivermos presentes na vida deles. Ok, há um outro texto que nós podemos ler, que é Isaías 58:12. Abra aí comigo. Isaías 58:12. Que vai nos dizer algo também muito importante, que diz o seguinte: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Olha que interessante. O seu filho, ele vai construir a partir das ruínas que ele já encontrou, ou dos alicerces que ele já encontrou, ele vai dar continuidade. Pais consagrados a Deus, que cuidam dos seus filhos e os colocam no altar de Deus e passam parte importante e preferencial do seu tempo, passando os bons conceitos para os seus filhos, eles verão as brechas das vidas deles restauradas. Verão as brechas da família restauradas. Verão as brechas da própria sociedade e da igreja também restauradas, porque passaram para eles esses conceitos. Uma vez, talvez eu já tenha contado isso para alguns de vocês, um pastor muito querido, meu amigo, me contou algo interessante. Ele tinha um filho assim, adolescente nessa época, e era muito cuidadoso com seu filho. Então, ele cuidava, o filho era muito levado, e ele cuidava dele, mas num determinado momento, o filho disse assim: pai, você me ama demais, me ame menos. E deixou assim, entre linhas: pai, eu quero poder pecar. Ele estava em crise, E aquele pai que amava muito aquele filho se aproximou mais ainda, amou mais ainda, e a crise daquele filho passou. Mas como é importante que nós demos tempo de qualidade com os nossos filhos. É interessante observar, há exemplos na Bíblia, como o exemplo de Jó. Jó era alguém que intercedia pelos seus filhos. É alguém que orava por ele. Olha só, volte um pouquinho atrás, antes de Salmos, volte ao livro de Jó, e ali há um texto interessante sobre como Jó, embora fosse um homem extremamente ocupado, ele dava tempo e dava uma grande atenção aos seus filhos. Um bom exemplo para nós. Jó 1:5. Olha o que nos diz Jó 1:5. Diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, porque ele fazia banquetes com seus filhos, você fazia almoço, jantar, comia com a família, com seus filhos. Então, decorrido o turno dessas refeições, chamava Jó a seus filhos e os santificava. E aí o texto diz assim: levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios segundo o número de todos os seus filhos, pois dizia: talvez eles tenham pecado, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Jó intercedia pelos filhos, Jó ansiava para que seus filhos fossem santificados a Deus, e fazia isso, como diz o texto, continuamente. Essa era uma prática contínua. Nossos filhos precisam muito de Deus, e nós não podemos esquecer disso. Eles precisam muito mais de Deus do que de sucesso nas suas carreiras estudantis, do que sucesso nas suas carreiras profissionais. Eles precisam muito mais de Deus do que de dinheiro, de conforto, de status. Eles precisam de Deus. E eles vão ver isso na maneira como nós os tratamos.
Nossos filhos, como diz esse texto, precisam de santidade. Se você ainda mantiver em Jó, e agora você olhar comigo Jó 1, versículo 2 e 3, nós vamos ver que Jó era um homem extremamente ocupado. Talvez a gente pense assim, olha, mas Jó era um homem da antiguidade, a vida era mais tranquila, dava mais tempo para estar com os filhos, fazendo refeições, dava mais tempo para estar com os filhos dando conselhos, caminhando pelos caminhos. Aquele era um outro tempo. Mas olhe só como era a vida de Jó, aí em Jó 1, versículos 2 e 3. Olha só. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 10 filhos. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó era um grande homem de negócios para aquela época, para aquela situação daquela época. Jó tinha muitos e muitos trabalhos, Jó tinha uma agenda extremamente cheia, mas Jó dedicava continuamente tempo, separava tempo para dar atenção aos seus filhos. Querido, falo isso para você, falo isso para mim também. Nós não geramos filhos para serem cativos do inimigo. Ninguém deseja isso para os filhos. Nossos filhos precisam conhecer as verdades da Bíblia. Eles precisam conhecer essa verdade que, como diz a Bíblia, é a verdade que liberta. Ninguém vai ensinar aos nossos filhos a palavra da verdade. A escola não vai ensinar. O governo não vai ensinar. A sociedade não vai ensinar aos nossos filhos a palavra verdadeira que liberta. Isso cabe a nós. Nós fomos postos aqui com o privilégio e a honra, mas também a responsabilidade da liderança espiritual aos nossos filhos. Quero que você venha comigo ao Novo Testamento. Nós vamos ler o que está em Lucas 15, de 20 a 24. Veja comigo, Lucas 15, versículos 20 a 24. Ok? Lucas 15, 20 a 24 diz o seguinte, olha. Você sabe que esse texto trata daquele episódio tão conhecido da Bíblia do filho pródigo. Mas aqui é um pequeno trecho que vai ser muito interessante para a gente tirar um ensinamento. Lucas 15, de 20 a 24, diz que levantando-se, aquele jovem que estava afastado da família, do seu pai, levantando-se, ele foi para seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias dos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. E eles começaram a se regozijar. Querido, só há conversão do coração do pai ao filho e do coração do filho ao pai se houver perdão. Aquele homem poderia ter ficado tão magoado com seu filho, ele tinha razões para isso, que ele jamais concedesse perdão para o seu filho. E o texto mostra que aquele pai nem esperou que ele terminasse a sua confissão e aquele pai já abraçou, beijou, restaurou a sua posição de filho. O perdão é muito maior que uma terapia, é a terapia máxima para todas as feridas da alma. Isso dos dois lados, tanto dos pais para com os filhos, quanto dos filhos para com os pais. O perdão é a própria inspiração divina em você. Nós precisamos aprender a não guardar rancores. Nós precisamos liberar perdão, perdoar.
É isso que cura as feridas dentro da família e fora dela também. Talvez alguém diga assim, mas pastor, aquele meu filho fez coisas tão ruins. Pastor, ele não merece. E aí eu pergunto a você, quem disse a você que perdão está falando de merecimento? Perdão não fala de merecimento. Perdão não tem nada a ver com a questão justa da coisa. Perdão é um ato de misericórdia. E essa misericórdia só Deus coloca no nosso coração. Perdoe, perdoe. Perdoe a si mesmo. Perdoe seu filho, sua filha. Miqueias 7, 18 e 19 diz que perdoar é algo que traz esquecimento. É claro que a nossa memória existe, nós não ficamos com amnésia. Mas olha aí o que está em Miqueias. Miqueias, abra aí, capítulo 7, versículos 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Preste atenção nesse texto precioso, que diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade ou os erros, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Ele tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades ou os nossos erros, botará o pé em cima e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Deus perdoa sim. Ele põe os pés sobre os nossos pecados, Ele joga as nossas faltas no fundo do mar. Ele não quer mais nem saber. Perdoar é não ficar remexendo no fundo das águas, de forma que elas fiquem cheias de lodo e percam o seu aspecto cristalino. Nós não podemos ficar remexendo na lama das lembranças, isso é esquecer, é não remexer na lama das lembranças amargas, é jogar as amarguras, como Deus nos ensina, no fundo do mar do esquecimento. O perdão só encontra lugar em um coração humilde. Há que haver humildade para que haja perdão. O orgulho e a soberba, a vaidade, elas acabam construindo corações de pedra que não conseguem perdoar. Há um texto de 1 Pedro, versículos 5, capítulo 5, versículos 5 e 6. Se você puder, me acompanha aí. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, que nos trazem um conselho bem interessante. 1 Pedro 5, 5 e 6 diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos ou vestivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, Ele vos exalte. Quando ele diz assim, cingivos de humildade, é porque a humildade não é algo natural na gente. A gente tem que vestir, tem que pegar e vestir e buscar essa humildade. Fala aqui sobre a importância do exemplo dos mais velhos sobre os mais novos com relação à humildade. E diz que a poderosa mão de Deus cobre os humildes. Há um versículo no Salmo 34, no versículo 18, diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, humilde. Conclusão desta palavra que fala sobre essa importância da relação entre pais e filhos e do passamento de todos os ensinamentos sobre as verdades da Bíblia de salvação. O Antigo Testamento, ele, como nós vimos no início dessa palavra, ele termina com uma palavra de esperança.
mas uma palavra de esperança que haja uma conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais em Cristo, né? E isso seria a forma de não cair sobre a sociedade do futuro uma palavra de maldição. Você, pai, você, mãe, que são discípulos de Jesus, que conhecem as promessas de Deus, que conhecem o Evangelho, contem isso para os seus filhos. Para que essa maldição que foi constante do último versículo do Velho Testamento jamais recaia sobre a sociedade e sobre nós, pais e filhos. Converta-se o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, dentro do Evangelho de Cristo. Há uma coisa linda, sabe o que é? Você é pai, você é mãe, eu sou pai, Magali é mãe, dentro do tempo da graça. Olha que coisa maravilhosa. Estamos vivendo no tempo da graça de Deus. O Senhor está pronto a derramar a sua graça sobre os nossos filhos, sobre nós. Está tudo disponível. A Bíblia ensina a buscar o Senhor enquanto se pode achar. É hora. Aproveitar esse tempo em que nós estamos juntos, estamos mais envolvidos com a família, de amorosamente, perdoadoramente, passar os conceitos do Evangelho para os nossos filhos. Faça você também novos propósitos para que nós não os percamos. Vamos amar mais nossos filhos. Vamos passar mais os conceitos do Evangelho e os valores para os nossos filhos. A sociedade faz exatamente o contrário. E esse trabalho, essa honra, ela pertence a nós. Eu quero contar uma experiência breve, sem citar detalhes. Eu conheço uma pessoa, um homem, e eu o amo muito, é um homem muito bom. Ele é um advogado. Num determinado momento da vida, há muitos anos, os seus filhos, e agora são homens feitos já, mas naquele tempo havia um dos seus filhos, um jovem que era adolescente ainda, que estava vivendo uma grande crise pessoal. Ele era advogado e aquela crise existencial que o seu filho vivia estava fora assim dos seus conhecimentos. Esse homem não teve dúvida. Ele foi estudar psicanálise. Estudou psicanálise 2 anos para aprender mais sobre as crises existenciais, sobre os problemas, para poder ajudar o seu filho. E ele começou a ajudar o seu filho, agora com conhecimento. Naquele meio tempo, ele conheceu Cristo. E aí, conhecendo a Cristo, a palavra de salvação veio a ele junto da sua capacitação adquirida e ele pôde ajudar aquele filho de uma forma tão especial. E esse filho passou pela crise, se tornou um adulto ajustado e temente a Deus. Olha só, que privilégio! Somos pais no tempo da graça, no tempo da graça. Faça uma oração, diga a Deus, olha, eu vou viver um novo tempo como pai, como mãe. Eu vou converter o meu coração de pai e de mãe ao meu filho, diante de Cristo. Eu vou passar mais tempo com os meus filhos. Eu vou passar mais tempo com eles. Eu vou ser um bom exemplo para o meu filho. Eu vou andar no caminho com ele. Eu vou interceder por eles, pedindo a Deus por santidade. E tem mais, eu vou fazer isso sem nunca desistir. Nunca desista dos seus filhos. Eu vou ensinar para os meus filhos os valores do perdão, o valor da humildade, para que o meu filho se mantenha debaixo da poderosa mão salvadora de Deus. Faça isso. Converta o seu coração ao coração do seu filho. Que o seu filho tenha o seu coração convertido ao seu coração. Tudo isso diante de Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos orienta. Eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria
no lidar com os nossos filhos. Que nós possamos ser bons exemplos, mas que nós possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos o que dizer, tenhamos amor para dar aos nossos filhos. Mantenha, Senhor, a nossa disposição de perdoar e suplicamos perdão para nós pais também. Senhor Deus, que nenhum dos nossos filhos se perca, é a nossa súplica. Abençoa os filhos que estão desviados dos teus caminhos. Abençoa aqueles filhos que estão rebeldes. Abençoa, Senhor, os filhos que ainda nem conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Tem misericórdia de nós, pais, dos filhos também, que nós ainda tenhamos oportunidade, Senhor, de ensinar o bom caminho do Evangelho da Salvação aos nossos filhos. E toca, Senhor, o coração deles, para que eles sejam também sensibilizados por essa mensagem. E todos, Senhor, venham a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, nós confiamos em Ti. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, que Deus abençoe vocês. Vamos continuar orando por esse momento que nós estamos vivendo. Nessa semana que passou, nós tivemos uma ótima reunião virtual com lideranças da nossa igreja, falando sobre os planos para o futuro, sobre como proceder, já começando a sonhar e pensar protocolos para o retorno às atividades no templo daqui a pouco, mas sempre lembre, o templo está fechado, mas a igreja está viva e aberta. E nós temos vivido isso no nosso tempo, temos vivido isso nas nossas transmissões, nos nossos contatos, no amor que nutrimos uns pelos outros e o amor que Deus tem para conosco e nós temos para com Deus. Eu quero convidar você a lembrar de telefonar para os seus irmãos, de dar uma palavra de incentivo, de encorajamento, mantendo a comunhão. E muito obrigado por todos os irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos e ofertas. Isso tem permitido à igreja manter as suas obrigações, manter as contribuições para missões, manter a sua obra, manter salários, manter a dignidade diante da sociedade. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos nos ver agora na terça-feira no Oração e Ação às 19h30. E não esqueça que quinta-feira, 19h30, teremos o culto especial de gratidão pelos 25 anos da nossa Igreja Batista da Freguesia. Até lá. Deus abençoe você.